que não interfere na vida de absolutamente ninguém, você é punido, entendeu? Olá pessoal, como é que vocês estão? A gente tá gravando em casa hoje porque tá um tempo chuvoso. A gente tinha pensado em um templo que tem aqui perto de casa, aproveitando que hoje é feriado, né? O dia tá, um dia inteirinho. Ele foi feito pra gente ficar em casa hoje, né? Foi. Então, Daí a gente resolveu gravar de casa mesmo. Fazia tempo que a gente não gravava em casa. Então a gente vai entrar no tema de hoje, que é as coisas que a gente... 5 coisas que a gente gosta e 5 coisas que a gente não gosta daqui do Japão. Eu não sei as respostas do Igor, ele não sabe as minhas. A gente fez a lista separadamente, né? Você tá com seus Eu tô com a minha lista aqui. A gente vai começar pela quinta. A quinta coisa que você não gosta no Japão é o quê? Ah, não. Começa por você. Eu? É. Ok. A quinta coisa que eu não gosto é que eu sinto que eu não consigo ser 100% eu aqui. Eu não consigo falar alto, rir alto, fazer brincadeira, ser assim... mais solto, assim. Eu sinto que eu sou colocada dentro de uma caixinha. Isso é um ponto bem interessante, porque é uma coisa que quando você vem pro Japão e fica aqui por bastante tempo, você perde noção disso, mas eu e a Júlia, a gente voltou pro Japão, a gente voltou pro Brasil agora em abril, no começo do ano, e a gente percebeu isso, que dentro de uma semana, tanto a personalidade dela quanto a minha personalidade, elas tinham mudado, a gente tava um pouquinho mais... mais alegre, eu acho, eu diria, né? Exatamente. Eu vim pro Japão uma outra vez aqui fazer intercâmbio. Quando eu voltei pro Brasil, as pessoas falavam tipo, nossa, você tá fria, né? Você era mais legal, você era mais animada, você era mais alegre. Eu senti que eu fiquei meio sem graça depois que eu vim pra cá. Tá certo. Você concordou, Não, tá certo, é isso que você falou. Eu sei, eu tô brincando. Uma das coisas que eu não gosto daqui é a falta de tempo. Tá, esse ponto, ele é bem diferente, porque assim, vocês que devem estar assistindo o vídeo, vocês devem estar falando assim, putz, aqui a gente também não tem tempo, não é só ir no Japão, mas aqui as coisas elas funcionam numa velocidade numa velocidade completamente diferente. O relógio de quem vive em Tóquio é diferente. Planejar alguma coisa com os nossos amigos, pra gente sair com os nossos amigos, as coisas elas têm que ser marcadas com, sei lá, um mês de antecedência para que o cronograma de todo mundo bata e a gente consiga sair para algum lugar. A gente não faz muitas coisas no dia a dia. Eu acordo 5h50, às 7 horas eu tô indo pro trabalho, eu chego em casa das 7 às 8 horas da noite. Então é realmente só o prazo de eu tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Então, 5 dias da semana eles passam assim, no estralar de dedos. Tá, agora um que eu gosto, por falar em Tóquio. Eu coloquei como uma das coisas que eu gosto daqui o transporte público. Eu acho que eu coloquei isso também, sabia? Principalmente por serem muito pontuais. Você tem certeza do horário que você vai chegar no local, você consegue cronometrar isso. Sim, eu vou emendar com o que ela falou aqui agora, porque eu acabei de ver o que eu tinha escrito aqui e tá mais ou menos junto com o que você disse. Eu coloquei a conveniência. Tóquio é uma cidade muito conveniente. Tanto pelo transporte público, você consegue... Quanto às lojas de conveniência. Quanto às lojas de conveniência, assim, as de funciona... Likes. Sim, você consegue comprar qualquer coisa a qualquer hora e se você compra pela internet, tudo chega muito rápido. É verdade, eu Nos devia ter trens, escrito a mesma coisa. Eu escrevi primeiro o transporte público e daí depois eu pensei nas outras conveniências que a gente tem aqui em Tóquio. Eu falei, dá pra juntar os dois. Você consegue ir em qualquer lugar de Tóquio pelo transporte público. E você consegue ligar muito bem o ônibus com o trem, e você consegue descer perto de uma estação, já subir num ônibus e ir pra um lugar que é um pouquinho mais afastado da estação. Não tem necessidade nenhuma de você ter um carro aqui em Tóquio. É verdade, não tem mesmo. Então vamos para o próximo ponto. Ponto negativo agora. Um ponto negativo. Esse aqui tem a ver também, ó, tá tudo ligado. E eu considero um dos mais complicados ligado com 100% Tóquio, talvez não seja... Eu acho que só em Tóquio, mas é a quantidade de gente. Eu não gosto de ir no mercado, porque é cheio de gente. Sabe quando você vai comprar a compra do Natal no dia 24 de dezembro? É todo dia, assim. Eu estudo em Shinjuku. Todo dia lotado, parece uma 25 de março. Você vai comer num restaurante com seus amigos, você não encontra um lugar pra comer, assim, sem você fazer a reserva um dia antes. Estávamos em Shibuya. E então, assim, é muita gente. Mas a gente chegou às 7, a gente entrou no lugar que a gente queria comer, a gente fez a reserva,
e o nosso número ia ser chamado em 2 horas. A gente teve que esperar por 2 horas pra comer sushi. Num lugar que, no assim... Japão! E num lugar que, assim, não é nada... Nossa, é o lugar mais instagramável, é o lugar mais famoso. Não, é o lugar eles mais... até falaram, tipo, eles não eram daqui, né? Eles até falaram, então deve ser um lugar bem bom, né, gente? Tipo, Não. Nesses 2 dias que a gente tem de descanso, a gente faz o possível pra não sair de casa. Sair de casa é estressante. chegou num local cansado, porque você tem que estar toda hora desviando de gente, Sim. pegando transporte público lotado, aí você chega lá e fala, que maratona chegar até aqui. Né? Eu concordo com esse ponto também. Eu não coloquei na minha lista, mas eu concordo com ele. Meu outro ponto negativo é o preço das frutas e das carnes no Japão. A gente que tá no Brasil, a gente tem esse costume de comer uma variedade imensa de frutas e as frutas são sempre baratas. Aqui você vai numa loja de conveniência, você vai no mercado, vai comprar um abacate, o abacate ele é desse tamanhozinho assim, e ele custa... A gente nunca comprou um abacate. Eu já comprei pouquíssimas vezes quando eu tava morando numa outra casa. Extremamente caro, tipo, sei lá, 150 ienes, que deve ser equivalente ao quê? R$4,50, R$5, um abacate extremamente pequeno. Então assim, as carnes aqui a gente só come carne de frango, a gente não come carne de boi, a gente não compra os bifes que a gente tem aí no Brasil, por exemplo. Desde que eu vim pro Japão em 3 anos, eu nunca comprei também. um, sabe? Nunca comprei um também, Então, mesmo a gente estando vivendo em um país que é um país de primeiro mundo, a gente não tem acesso por um preço acessível, tanto que assim, eu não recebo um salário, nem eu nem a Júlia a gente recebe um salário que a gente consiga comprar isso e inserir na nossa dieta semanal. Nem no mensal a gente consegue inserir, a gente talvez como no consegue ano fazer um yakiniku no mês e é isso, né? Eu concordo com o seu ponto. Ok. Agora vamos para uma parte positiva. Tem o ponto positivo desse lado. Igor comentou do poder de compra ser ruim pra comida, mas um ponto que eu acho positivo aqui é que a gente conseguiu mobiliar a nossa casa em um mês. Então, saiu muito barato tudo que a gente comprou aqui na nossa casa, né? Tipo, as coisas para casa, elas são realmente muito baratas. Você consegue trabalhar em 3 meses e mobiliar a sua casa todinha. Sim. A gente consegue ter uma qualidade de vida melhor do que no Brasil. Esse ponto que ela falou era um ponto que eu tinha colocado na minha lista também. E esse quesito do poder de compra, ele é realmente bem interessante. Assim, a gente não faz rios de dinheiro aqui. Não, mas... não chega nem perto. Não chega perto dos rios de dinheiro. Mas o interessante aqui é que quando você precisa de dinheiro, você consegue encontrar trabalho e você consegue fazer o dinheiro, sabe? Ok, então eu vou falar agora um ponto negativo aqui. É a quantidade de regras. Não é que eu não gosto de seguir regras, eu não tenho nada contra regras, mas tudo tem um certo limite. De onde eu estive, os ambientes que eu passei, eles tinham regras excessivas. Eu acho que é uma característica realmente de alguns países da Ásia. Se eu chegasse no Brasil, eu ia falar, o problema do Brasil é a falta de regra. Exatamente. Aqui eu chego e falo, o problema do Japão é a quantidade absurda de regras. Esse é o ponto das regras, eu concordo. Por exemplo, eu estava na estação de trem uma vez, quando eu estudava, fiz intercâmbio aqui. Eu estava tomando um sorvete. No dia seguinte eu fui pra diretoria, porque falaram, você não podia estar tomando sorvete na estação. Com o uniforme da escola. Com o uniforme da escola. Tipo, não interfere na vida de absolutamente ninguém. Você é punido, entendeu? Eu tava tomando picolé. Esse ponto aqui, ele é um pouquinho... Tem bastante coisa pra ser dita. Eu não gosto do custo-benefício de se viver no Japão. Será que realmente o Japão é um lugar que você tem que vir? Porque eu vejo muitas pessoas que querem vir pra cá pra fazer dinheiro. Trabalhar 4, 5 anos, juntar uma grana e depois voltar pro Brasil. O Japão, ele é um país que ele não é tão aberto para estrangeiros assim. Se você for colocar em comparação com alguns outros países, como por exemplo a Austrália, ou os Estados Unidos, ou o Canadá, você consegue fazer muito mais dinheiro. Depende do porquê que você quer vir pro Japão. Se o Japão é um país único para você e você quer vir para cá pra, sei lá, conhecer a cultura, fazer um turismo legal e voltar pro Brasil, tudo ok. Mas se você pretende vir pro Japão pra morar no Japão porque você acha que é uma escolha boa financeiramente falando, eu não concordaria tanto assim. O Japão, ele tem um idioma que é difícil, ele tem uma sociedade que é difícil de você entrar no meio e se adequar às regras e às normas que eles têm. O salário, ele não é tão alto assim, a gente teve um aumento de preço agora em 2023 e muita coisa passou a ficar bem cara. Eu diria pra você pensar um pouquinho mais.
ver as suas outras possibilidades. Não é um lugar que você consiga vir com muita facilidade se você não for descendente. A gente entra num ponto positivo? Entramos num ponto positivo. Facilidade em encontrar trabalho. Ah, sim. Então, encontrar trabalho aqui é muito fácil. A gente já citou vários trabalhos que a gente fez aqui. E não só encontrar, mas como sair de um trabalho também é fácil. Então, se você não gosta, você pode sair para outro tranquilamente. O que no Brasil não é uma coisa, não é uma opção para muita gente, não. Sabe? Não. Se você tá num trabalho, você tá sendo desrespeitado, o que você tem que fazer é aguentar. Apesar de eu citar, assim, que tem várias regras, isso aqui, os trabalhos são puxados, eu considero mais puxados que os do Brasil, sim. Porém, se você não gostar do trabalho, você sai. Você encontra sai... outro em 2 semanas. Sim, se a gente tá falando dos trabalhos arubaito, que a gente citou aqui, de meio período, você consegue achar com muita facilidade. Assim, em uma rua que você pega aí qualquer, tem pelo menos uma loja que tá escrito que eles estão contratando. Se você tá falando de um trabalho de carteira assinada, é um pouquinho mais difícil, porque o processo para você entrar numa empresa é mais difícil. É um processo que é difícil, mas... É um processo que é difícil, porém, o que é difícil não é você passar em uma empresa. É difícil você passar pelo processo. A empresa, ela te quer, só que você tem que passar por esse processo, sabe? Você vai achar, não vai acontecer igual a gente já viu casos aí de algumas pessoas no Brasil que se formaram e ficaram anos sem conseguir entrar no emprego na área que se formou. Aqui isso não tem, sabe? Aqui as pessoas, elas sempre têm algum trabalho. Sim, sabe? Sim. É até estranho, assim, sabe? Tipo, quando eu falo pras pessoas, aqui tem trabalho, nenhuma acredita realmente, assim, tipo, lá realmente... Não, tem em todo lugar. Concordo. Esse foi um ponto positivo, né? Sim. Então, eu vou colocar mais um ponto que eu gosto do Japão. Esse ponto aqui é um ponto que todo mundo sabe. E eu acho que não é único pro Japão, mas é bem comum nos países de primeiro mundo, que é a segurança. Eu sabia, ele também é um dos meus segurança. Tá bom. É bom que a gente já emenda e eu falo com você. Ele é meu top 1. Eu já fui assaltado no Brasil e desde que eu cheguei no Japão eu não tive nenhum problema em me sentir inseguro em algum lugar. Você não vai ser roubado. Pra mulher eu acho que especialmente esse ponto ele é muito importante, porque no Brasil eu sentia realmente problema com a segurança, mas eu sou um homem, então as coisas são diferentes. No Brasil, tipo, não preciso nem falar como é que é. Todo mundo sabe como é que é pra uma mulher andar à noite no Brasil, né? Aqui... De madrugada, celular na mão. Andava de madrugada, fone de ouvido, celular na mão. Sim, não voltava não tarde quando eu trabalhava, eu voltava meia-noite e pouco pra casa, né? Então... Chegava em casa meia-noite e meia e... tranquilo, né? A pé. Tranquilo. Um ponto negativo. É o clima. Eu não coloquei na minha lista, mas eu tava pensando enquanto a gente tava conversando. O clima do Japão ou tá muito quente, tipo, um calor insuportável que eu não aguento, ou tá um frio insuportável que eu não aguento. Não tem, assim, um meio termo. São poucas semanas do ano que você consegue não ligar o ar-condicionado e deixar a sua porta e a sua janela aberta, que é inclusive o que a gente tá fazendo hoje, né? No restante é tudo ar-condicionado ou pra esquentar ou pra esfriar. Sempre assim. Sim. Que a gente sofre muito aqui, pelo menos eu sofro muito, que eu desenvolvi uma paranoia absurda. A quantidade de barata que tem no verão. Uma coisa que não dá pra imaginar de absurdo, entendeu? Não é algo da nossa casa, tá, pessoal? Não. Assim, do caminho da estação até aqui em casa, a gente passa no pique do verão por, sei lá, 5, 6 baratas andando na rua de um canto pro outro, sabe? E é nojento, sabe? Parece que você tá no meio de um lixão. Mesmo que não tenha lixo na rua, tem muita barata. Mas eu acho que isso é devido a outra coisa, outro ponto negativo. É o sistema de coleta de lixo daqui. Porque ele acontece, o lixo orgânico, duas vezes por semana. Né? Você tem que ficar com o lixo dentro da sua casa, você não consegue levar ele pra fora. E depois que você leva pra fora, ele fica lá naquele calor de 45 graus. Sim, aqui não tem... Torrando! Não é igual nos Estados Unidos, que tem... Na Austrália, nos Estados Unidos tem aquelas lixeiras grandes que você coloca lá na rua. Não, você coloca ele no chão Você mesmo. põe ele no chão, na rua, sabe? E aí você olha... Tem corvos, meu Deus, gente. A gente já passou por várias situações aqui da gente colocar o lixo na rua e ter alguma
alguma coisa lá, resto de carne, essas coisas. E o E o corvo, corvo jogar na rua jogar inteira, tudo, sabe? daí, nossa, que vergonha, sério. E aqui tem muito corvo E você dia vai de passando lixo, assim, segunda-feira de manhã, antes do caminhão passar, o até a estação, cheiro. montanhas de lixo, assim, sabe? Sim. São todos fechadinhos em sacola, não é lixo assim. A gente jogado. vai ver se a gente consegue gravar e colocar aí. Aí passa naquelas montanhas de lixo, assim, sabe? E fica naquele sol torrando, aquele monte de barata em volta. Cara, é terrível. Sim. É horroroso. Não, eu vou ter que falar alguma coisa boa do Japão depois desse 3 negativo seguido. Bem, um ponto negativo. A gente sempre se sente estrangeiro no Japão. A menos que você tenha nascido no Japão e você tenha a cara de japonês, as pessoas não vão te tratar como japonês. Não. Isso não é uma barreira de idioma e não é uma barreira de cultura. Eles não vão te tratar como uma pessoa que, sei lá, como um camarada, como um amigo, realmente, sabe? Então você sente essa segregação, você sente o olhar das pessoas. Eu tenho vários hábitos que são, da cultura japonesa já. Eu tô aqui tem 3 anos. Assim, mesmo assim, eu não me considero parte da sociedade. E esse é um problema que as pessoas que vêm do Brasil, que são descendentes de japoneses, elas enfrentam também porque elas não falam japonês perfeito. E se a pessoa nasce aqui, mas ela é de um casal internacional, essa pessoa ela não é considerada japonesa, sabe? Porque ela tem um rosto um pouco diferente, entende? Então, essa é uma coisa que não tem como ser resolvida. Sei lá, você pode viver no Japão por 10, 15, 20 anos. Você é estrangeiro. Eu não consigo falar assim, tipo, o Japão é minha casa. Não, e eles também não me veem dessa forma também não. Entendeu? Não é a gente, tipo... Tipo, é uma estrangeira, sempre vai ser uma aceitando. estrangeira. O que acontece é um ocidental no meio de um mar de asiático. Sem contar que você anda na rua, você... Cara, todo mundo passa olhando. Todo mundo fica Sim, olhando. Todo mundo olha. Ponto positivo. Mas eu coloquei aqui, além da flexibilidade de encontrar trabalho, eu coloquei a flexibilidade no trabalho também. Então, por exemplo, no Brasil, aplica para um trabalho, manda currículo, etc. O trabalho vai ter lá, aqui é das 8 às 18, aqui é tal horário, tal horário. E aqui no Japão, geralmente você escolhe o horário que você vai trabalhar, entendeu? Você escolhe o horário que você vai trabalhar e os dias que você vai trabalhar também. Não é de acordo com o que o trabalho quer, é de acordo com o que eu quero. Umas aspas aí. Calma aí, eu tô falando de baito, né? Tá falando de trabalho de meio período, não de trabalho de carteira assinada. Tá? Você escolhe os horários que você trabalha, você escolhe os dias que você trabalha, você escolhe quantas horas você faz. Mais um ponto meu é a credibilidade que o país passa, entendeu? Um estrangeiro que vive no Japão e que trabalha em uma empresa japonesa, um estrangeiro que veio pro Japão, ele passa uma credibilidade muito grande. Ele passa uma credibilidade muito grande pro mercado, entende? Porque o lance das regras que a gente citou lá atrás é algo que, assim, pro ser humano ele é um negócio um pouquinho complicado, mas pra quem tá contratando, isso é ótimo, meu. Assim, essa pessoa ela vai seguir as regras que eu colocar dentro da empresa, ela vai trabalhar de maneira séria. Essa pessoa ela viveu num país onde a cultura de trabalho é bem intensa e trabalhou numa empresa japonesa. Só de você colocar no seu currículo que você veio pro Japão, que você viveu no Japão, que você trabalhou no Japão, que você fala japonês, que você entende da cultura, essas coisas, você já tem uma credibilidade muito grande. Mesmo que aqui no Japão as coisas não sejam como as pessoas pensam fora do país, a credibilidade que passa é o que importa, entende? Eu concordo bastante. O último ponto negativo, que tem a ver com o trabalho, na verdade. Ok. É hierarquia. Eu coloquei isso também. Então, junto ao nosso último ponto negativo. Exatamente. Antes também da gente ser criticado aqui, a gente respeita as outras pessoas, a gente respeita chefe, respeita mais velho, e etc. Essa parte eu concordo. Agora, a parte ao contrário eu não concordo. A parte em que o de baixo respeita o de cima, isso é óbvio. Eu acho que entra aí a falta de humildade, né? Agora, o de cima caga na cabeça do de baixo. Não pode, né, gente? Entendeu? O de cima não respeita ninguém, não. Ele faz o que ele quer, ele é desumilde, ele não trata bem as pessoas. E, cara, isso pra mim não pode acontecer.
Você tem que tratar bem, desde o primeiro cargo lá de baixo até o primeiro cargo lá de cima. Todo mundo tem que se tratar bem. Pra mim é reciprocidade, né? Se você me respeita, eu te respeito. Sim. Se você me trata bem, eu te trato bem. Esse é um problema que a gente encontra aqui no quesito de hierarquia. E o que tem no Brasil muito, e que as pessoas sabem que é errado, é assim... Ah, ele é mais velho, ele sabe mais. Aqui, ele é mais velho, ele dita a regra. Ah, ele é mais velho, ele escolhe. Se que nem o Igor falou da credibilidade. Ah, todo mundo se respeita muito. Não é Não assim, é não. assim. Ah, Júlia, você tá falando das suas experiências. Cara, quantas experiências mais eu preciso ter? É. Sabe? Porque, de desrespeito. exatamente. Então essa parte, sim, é a pior pra mim. A hierarquia eu coloquei top 1 das piores coisas do Japão. Sim. Eu sei que esse é um problema mundial, mas é um problema muito grande no Japão. A gente tá falando de uma hierarquia aqui em que eles colocam a mulher abaixo do homem, sim, sabe? Então, foi esse o vídeo de hoje. Se tem alguma coisa que vocês queiram comentar a respeito dos pontos que a gente trouxe, se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários que a gente vai ler, a gente tem a mente aberta. Se você trazer algo... A gente tem a mente bem aberta. a gente vai ver, a gente gosta de ver a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários. Não esquece de seguir a gente no Instagram, a gente consegue responder melhor vocês lá e consegue... Né? Outro ponto importante de falar é que, assim, a gente tá falando com um público que com certeza gosta muito do Japão, entendeu? Então, por favor, não levem a mal as coisas que a gente falou. É uma experiência de quem já viveu aqui há bastante tempo. A gente mora aqui, isso, né? tá falando dos pontos que na nossa vida teve influência, né? Tanto pontos e... positivos quanto negativos. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. E é isso, né? A gente vê vocês no próximo vídeo. Até mais. Sigam a gente, porque a gente tá vendo que vocês não estão seguindo a gente, não. Eu tô olhando, eu tô vendo De olho em você. vocês. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.